Fala aí, galera X. Estamos aqui no Projeto X, que multiplica suas chances de aprovação, retornando, né, pessoal, em mais um episódio da sensacional série Específicas, né, gente? Estamos aqui para vocês, aprofundando esses conteúdos que nós sabemos que são mais incidentes nos concursos vestibulares. Temos uma bateria final aí de ano bastante intensa de vestibulares. Queria agradecer muito a vocês, pessoal. Estamos aí na nossa caminhada, né, para as 300 mil visualizações no YouTube. Isso é muito importante para nós, né, sabendo que você está com a gente, trabalhando, né, vindo estudando, né, num ritmo bastante acentuado ao longo do ano. Deixa lá seu comentário, deixa a sua pergunta, a gente está aqui para ajudar você. Queria agradecer a galera de São Paulo, né, que tem dado uma força muito grande. Estaremos com vocês aí na FUVEST, na Unicamp. Aqui no Rio de Janeiro também, pessoal, uma força muito grande, né, da galera, tanto aqui na capital quanto também no interior. O pessoal da SES Gran Rio vai ser contemplado também por esse projeto, são aulas específicas. E o Brasil inteiro, né, pessoal? Centro-Oeste, Nordeste, galera lá do Amazonas, sempre maravilhosa. Então estamos juntos aí nessa caminhada árdua, mas que será muito compensadora com a nossa vitória no final do ano. Galera, estamos aí hoje trabalhando um assunto que eu sei que vocês têm uma resistência um pouco grande a ele, que é a parte de climatologia e também de botânica. Claro que a geografia, né, pessoal, não ousa trabalhar como os competentes professores de biologia, com um aprofundamento maior na questão botânica, mas na geografia a gente precisa fazer a correlação, ou seja, o chamado painel climato-botânico, né, que é o que a gente vai começar aqui falando dentro desse assunto. Gente, devemos entender que a Terra ela é setorizada nas chamadas zonas climáticas, né, com duas zonas polares, uma ao norte limitada pelo Círculo Polar Ártico e ao sul limitada pelo Círculo Polar Antártico, por isso que você tem a Antártida, né? Temos duas zonas temperadas e temos uma zona intertropical. A temperada é aquela que fica justamente entre o que é polar e o que é tropical. Lembre-se que em alguns casos você pode pegar uma questão que fala de um clima subtropical. O que é o clima subtropical? É a temperada mais próxima da zona tropical. E temos alguns casos que falamos ali no norte do Japão, né, do clima subpolar, que é o que? A temperada já próxima dos círculos polares ártico ou antártico. E dentro dessa zona intertropical, delimitada pelo Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, temos a chamada faixa equatorial sobre a linha do Equador, onde se apresenta o clima equatorial. É interessante agora, pessoal, a gente fazer uma correlação das características desses climas com os tipos vegetais que vão ser apresentados. Aqui, pessoal, antes, esquece um pouquinho. Vamos voltar à infância. Gente, infância que era época boa, você ia para a escola, lembra? Brincava de massinha, né? Ficava ali roubando o lanche do seu colega, né? E você ali tinha um momento lúdico na sua aula. Que era o quê? A professora mandava você fazer aquele experimento num copinho de danoninho, lembra disso? Né? Agora a sua memória está sendo reativada, lágrimas estão surgindo no canto dos seus olhos. E você está relembrando o quê? Que nessa experiência, o que a gente via? Você botava um copinho com algodão, um feijãozinho e ficava ali regando o feijãozinho. Gente, você dava nome para o feijão, lembra? Tupi, lule, coisas muito interessantes da sua vida passada. Que você percebia o quê, queridos? Que pouco a pouco aquele feijãozinho ia brotando, germinando e crescendo. E o que você dava para esse feijão, pessoal? Um copo de Danone com algodão, água e luz. A tia mandava você deixar sempre na janelinha o copinho para que o feijão pudesse crescer mais rapidamente. Passados alguns dias, né, pessoal, você via que aquele feijão germinava, se desenvolvia e você transplantava ele para um vasinho. Alguns professores sádicos, né, gente, deixavam o feijão morrer, o que gerou em você o seu primeiro trauma infantil, que faz com que hoje você seja uma pessoa que acorda às vezes à noite chamando pelo seu feijão. Mas não vamos mexer com esse seu trauma do passado, vamos voltar aqui para a questão. Gente, por que eu enrolei essa historinha? Ali você aprendeu uma lição vital para aulas de botânica e de painel climato-botânico. Planta precisa de luz e água em abundância. Tem luz e tem água, você tem princípios fundamentais para o seu desenvolvimento. É claro que a gente depende do solo, é claro que a gente depende de fatores externos, mas luz e água são imprescindíveis, são elementos centrais. Então o macete para você lembrar dos climas é: pergunta ao clima, tem água em abundância? Tem luz em abundância? E ele vai dizer para você se as condições para a vegetação vão ser favoráveis. Vem comigo. Clima polar. Temperaturas negativas o ano todo. Gente, verão faz -10. Ou seja,
é uma área que está constantemente com temperaturas negativas. E o congelamento de água ele é permanente, tanto que a cobertura da superfície a gente denomina como permafrost, né? Ou seja, o congelamento permanente dessas superfícies. E a gente vai perceber o que nesse permafrost, gente? Que ele não vai gerar disponibilidade de água para a vegetação. A água está o quê? Sólida, não está no estado líquido. Então a pergunta já vai ser respondida. Tem água em abundância? Não. Iluminação, será que tem? Galera, lembre que nas zonas polares, os raios solares eles incidem de maneira inclinada, formando um ângulo agudo, fechado. Ou seja, não é uma iluminação direta, como por exemplo eu vou observar na região equatorial do planeta, onde ela é quase perpendicular. Você vai ver o que? Uma dificuldade na absorção de calor. Então a fotossíntese, né, que brilhantemente você vê na aula do mestre Paulo Vitor, a importância fundamental deste fenômeno, né, para a vegetação, você vai ver que não vai se apresentar de forma mais significativa. Então aqui, gente, eu vou ter vegetação de taiga e tundra, basicamente. A taiga, pessoal, ela é o famoso pinheiro, né? E o pinheiro, gente, ele tem aquela folha fininha, né, estreita, que é chamada folha, ou vegetação, perdão, acicofoliada, ou folhas acículas. O que significa isso? Pontiagudas, estreitas. Lembrando que grande parte da perda de umidade da planta é feita pela folha, com folhas estreitas eu tenho possibilidade de quê? De retenção de água. Se eu retenho água, eu sobrevivo mesmo sob condições reduzidas de abastecimento. Um outro fator que você deve lembrar também, pessoal, é que essa vegetação, por reter muita água, ela vai ser rica em celulose. Ela até tem um nome que é dado aqui no Brasil de madeira mole, muito facilmente trabalhada pelas empresas, né, moveleiras. Então é uma madeira bastante explorada para a produção de papel, para a produção de móveis. A tundra, gente, é uma vegetação sazonal. Como assim? Ela surge nos períodos de degelo. Então quando a neve derrete no verão, você vai ter ali nas bordas polares o surgimento de uma grama, vegetação rasteira, que a gente chama também de herbácea ou gramínea. Essa vegetação, pessoal, ela vai crescer muito pouco e ela no período de inverno ela acaba ficando ali estagnada, porque a neve cobre essa vegetação e não permite seu desenvolvimento. Durante o verão ela contribui ali para um ciclo muito importante, né? Uma cadeia alimentar local, né? Você sempre vê, né, o viadinho comendo o capinzinho e o urso come o viadinho. Mas é um assunto que eu acho que a gente não tem que ficar se metendo. Mas a questão é o quê, pessoal? Ali você tem uma realidade, né, muito, como eu posso dizer, rigorosa para o desenvolvimento da biodiversidade. Vindo mais para baixo, chegamos à zona temperada. Ah, gente, zona temperada é linda. Você que era uma criança, e meninas principalmente, né, ouviam Sandy e Júnior, lembra, gente? E a Sandy cantava para você com aquela voz angelical, né, sobre as 4 estações. Ela dizia que o outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai o meu amor por você, que é imortal. Caraca, agora eu fiquei até meio romântico. Gente, na verdade, essa lição da Sandy é uma lição de menina rica, né, gente? A Sandy foi criada nos Estados Unidos e foi criada num clima temperado, um clima onde existe uma variação estacional mais expressiva. Então você vai perceber o quê? Que quando eu tenho variação de estações do ano, eu tenho períodos térmicos muito diferentes ao longo do ano. Cara, a vegetação tem que se adaptar a isso. Ela não vai poder se estabelecer de forma estável. Ela vai ter que se adaptar a essa realidade. Realidade onde eu tenho a chamada vegetação ou floresta estacional, de estação, caducifólia, de folhas caducas, folhas que caem, também chamadas de decíduas. Ou seja, nesse caso, eu tenho que, no período onde a umidade começa a se reduzir, a plantinha solta a folhagem e consegue o que, pessoal? Sobreviver nesses períodos mais secos. Então o outono, que em inglês o nome é fall, né, gente, de queda, há uma liberação dessa folhagem, para que no inverno ela fique sequinha. A plantinha morreu. Gente, a planta não morre no inverno e ressuscita, né, gente? Pelo amor de Deus. Essa planta ela fica sem folhas para que não haja perda de água. Como é que é o nome dessa perda de água? Evapotranspiração. Não esqueçam disso. E você tem nesse processo o quê?
um ressurgimento das folhas e flores na época da primavera, né, gente? Que é aquela coisa romântica, né? Estação das flores, né? Para no verão atingir a sua maturação total, né? Com o desenvolvimento ali da umidade também mais amplo, a vegetação vai ter luz, verão, e água com chuvas em abundância. Beleza, pessoal? Tranquilo? Continuando, chegamos nessa faixa central do planeta, que é a área onde realmente as maiores médias térmicas vão se fazer presentes, que é essa chamada zona intertropical, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Na zona intertropical, queridos, você vai perceber a existência, né, de um clima mais quente, um clima mais úmido, com médias de temperatura mais elevadas ao longo do ano. Na temperada, por exemplo, pessoal, a amplitude térmica, ou seja, a variação de temperatura, ela é muito significativa. Ela pode ir de 40 graus no verão para menos 10 no inverno. Aqui isso já se reduz um pouco mais. Por quê? Com a presença de umidade na atmosfera, a água faz o quê, gente? Retém temperatura. Ela tem uma capacidade de equilíbrio térmico mais significativa. Então, com a presença de umidade, a variação térmica ao longo do ano tende a ser menor. Lembre disso, tá, pessoal? Isso é um fator importante. Nesse caso, eu vou ter uma profusão vegetal muito expressiva, né, gente? Por quê? Tem muita luz, muita iluminação. Tem muita água, muita evaporação, com certeza. Então, essas condições permitem um desenvolvimento vegetal muito amplo. É aí que eu vou ter a maior diversificação de biologia, né, de espécies que nós encontramos no planeta, sem dúvida alguma. Vamos lembrar da situação clássica. Clima tropical clássico, chamado de clima tropical típico ou semi-úmido, subúmido, é um clima que se caracteriza por duas estações. Uma quente e chuvosa, que é o verão, uma menos quente, né? Não podemos dizer fria porque não chega a ser negativa, e com menos incidência de chuvas, que nós chamamos de estiagem. Tiago, eu vou no shopping e tem lá moda outono e inverno. Gente, isso é só porque você é bobo, né? E você acredita que tem moda outono e inverno. Gente, aqui no Brasil faz 20 graus, você bota casaquinho, né? 20 graus num clima temperado, o cara tá correndo de camiseta no Central Park feliz. Por quê? No inverno chega a fazer 60 centímetros de neve em Nova York, né? Em ocasiões recordes, obviamente. Mas é uma situação muito mais rigorosa. Aqui, gente, você vai perceber que esse clima com duas estações, ele vai também promover uma vegetação adaptada a essas duas estações. Que é quem? O cerrado ou savana. Cerrado é mais comum no Brasil, savana é uma denominação mais ampla em nível mundial. Na África, por exemplo, se encontra, né, savanas africanas famosíssimas. As savanas, elas se caracterizam por serem vegetações também caducifólias, ou seja, folhas que são liberadas na época mais seca. No caso aí a gente falou da estiagem, né? Aqui no Brasil, quando que é essa estiagem, pessoal? Época do meio do ano. Mas lembra, tá, gente? Dependendo do hemisfério, outono e inverno, eles ocorrem em épocas diferentes. Então, cuidado com isso, porque às vezes é questão armadilha de prova. O cara bota o climograma para você e você pega o período mais quente é verão. Então, você vai determinar qual é o hemisfério específico. Cuidado com isso. No caso, pessoal, da vegetação ali caducifólia da savana, você tem uma vegetação do tipo arbustivo, ou seja, são pequenas aglomerações de vegetais intercalados com uma vegetação esparsa, gramínea, rasteira, que acaba se fazendo presente naquele ambiente, né? Então é muito comum você ver isso no cerrado brasileiro, é um cenário clássico, né? Arbustos intercalados com gramíneas. Temos nessa faixa intertropical também uma vegetação que está adaptada às áreas mais costeiras. Aqui no caso do Brasil, é importante você lembrar da famosa Mata Atlântica, que está associada a um clima tropical úmido. Tiago, úmido, típico, mudou? Mudou, gente. Por quê? Aqui você vai ter influência da proximidade do oceano. No caso do litoral brasileiro, essa Mata Atlântica, ela tem a ver com uma realidade de maritimidade, ou seja, ventos que transportam água e que provocam mais chuvas. Consequentemente, essa vegetação vai ser bastante desenvolvida, uma vegetação arbórea, uma vegetação que apresenta, né, uma menor penetração de luz solar pela copa das árvores, né, uma vegetação que vai ter uma biodiversidade muito mais expressiva. Lembre também, pessoal, que nessa faixa tropical podemos ter nas altitudes o clima tropical de altitude, que a cada 150 metros acima do nível do mar, a temperatura diminui 1 grau Celsius. Então, quanto mais alto, menor a temperatura, menor é a umidade, porque tem menos calor, menos evaporação, e menor também vai ser a iluminação solar, né? Porque as superfícies elas ficam mais inclinadas nas altitudes.
Não é que você não vai ter iluminação solar, explicando melhor. Na verdade, a maneira como a superfície absorve esse calor do Sol é diferente, né? Lembre, pessoal, que com altitude eu tenho ar rarefeito. Então, o calor ele se dá pela absorção de temperatura na atmosfera. Quando eu tenho menos atmosfera na altitude, quanto mais alto eu diminuo essa atmosfera, eu vou ter uma menor absorção de calor. Consequentemente, você vai perceber o quê? Que há ali, nesse caso, né, uma retenção menor de calor na atmosfera. E a vegetação, como que ela vai se comportar? Também menos envolvida conforme um grau de altitude. Tanto que nas áreas mais altas do relevo você encontra o quê? A pedra lisa, né, gente? Em casos mais expressivos, até a neve, não é verdade? Lembremos também, pessoal, que existem alguns climas que variam nessa lógica, né? Como, por exemplo, o clima mediterrâneo, que é comum na área do mar Mediterrâneo e em outros lugares também do planeta você vai ter a apresentação disso. O clima mediterrâneo ele é o contrário do tropical. O inverno lá ele é úmido, chuvoso, e o verão ele passa a ser seco, né? É uma diferença. No norte da África você tem um clima mediterrâneo que produz aquelas vegetações frutíferas, né? Como por exemplo, né, as uvas com as parreiras, né? Você tem tâmaras, damascos, figos, né? Que você acaba encontrando nesse tipo de região mediterrânea, né? Um clima mediterrâneo. E também temos os climas desérticos, né? Que é interessante você perceber. O clima desértico, pessoal, ele se forma em condições muito específicas. E a maioria dos desertos está situado próximo às zonas tropicais. Por quê? Temos um vento que ele é danado, chamado vento alísio, ventos alísios, que eles se deslocam dos trópicos para o Equador, nos dois hemisférios. Quando ele se desloca dos trópicos para o Equador, o que ele traz consigo? Umidade. Então a atmosfera fica mais seca. Se você for observar, no Saara, na África, o Kalahari, que fica no sul da África também, o Atacama e o Sechura, que ficam, né, no Chile e no Peru, respectivamente, né, são desertos que vão se formar nas proximidades dos trópicos. Ou seja, há uma grande influência dos ventos alísios nessa questão. Claro que fatores como a distância do oceano também são importantes, fatores como o bloqueio da umidade pelo relevo também são importantes. Mas esse detalhe dos alísios é bem específico e é legal você ter isso aí para uma prova, né, onde exige ali um desenvolvimento melhor dessa sua argumentação. Lembra do vento alísio no caso da formação desértica, que vai produzir o que, pessoal? As famosas xerófitas, né, que tem esse nome aí sugestivo, interessante, mas você não precisa ficar empolgado na sua cadeirinha. Xero é um prefixo que indica seco. Fito significa planta, plantas adaptadas ao seco. Características dessas plantas, né, pessoal? São plantas que têm raízes profundas para atingir lençóis freáticos mais profundos, chamadas de raízes pivotantes. Elas têm espinhos para evitar uma perda de água mais significativa. E até as folhas, quando elas apresentam, são folhas cerosas, ou seja, tem uma espécie de cera, você passa o dedinho nela, ela é meio lisinha, né? E ela consegue ali o quê? Reter mais água no interior, isso dando a ela uma capacidade de sobrevivência num clima seco, seja um clima árido, de deserto, ou semiárido, que é semidesértico. Varia muito pouco, né? O desértico chove cerca de 250 milímetros por ano e o semidesértico na faixa de 500 milímetros por ano, né? Mas é uma presença de um clima bastante rigoroso, né? Essas plantas também podem ser chamadas em algumas provas de xeromórficas, né? Ou xerófilas, que dá no mesmo. Para a gente finalizar, né, pessoal, esse trabalho aí mais generalizado sobre clima e vegetação, temos que falar da faixa equatorial, o clima equatorial, o clima super úmido. Clima super úmido, pessoal, com chuvas de 3.000 milímetros por ano. Olha, o deserto chove 250. No super úmido, 3.000, ou seja, índices de pluviosidade altíssimos, porque há uma incidência solar muito grande e essa incidência gera uma evaporação muito grande. Então você vai, por exemplo, na Amazônia, eu tenho um volume de evaporação muito expressivo. No caso, gente, como a vegetação também vai se desenvolver bastante, porque eu tenho iluminação e água em abundância, eu vou ter também mais água ainda. Como assim, Thiago? Vai ter vegetação, vai ter mais água ainda? Claro. O que a planta faz diariamente? Ela não libera água para a atmosfera? Se eu tiver uma floresta densa, gigantesca, eu não vou ter muita evapotranspiração, muita liberação de vapor? Então, além da evaporação natural, eu tenho evapotranspiração das vegetações que promove uma umidade muito absurda nessa atmosfera, muito significativa. Não é à toa que o grau de nebulosidade, ou seja, de nuvens nessa região,
é também muito elevado, né? Você deve perceber essa questão aí no caso, né, de uma cobrança disso numa prova. O clima equatorial, pessoal, por ser extremamente quente e úmido, ele vai ter uma baixa variação de temperatura ao longo do ano, uma baixa amplitude térmica, né? Vai ficar ali em torno de 26 graus ao longo do ano. E chuvas diárias em muitas partes dessa região, né? Porque o nível de evaporação é tão expressivo que as chuvas acabam ocorrendo quase todo dia, né? Na Amazônia ali eu tenho lugares que todo dia entre 2 e 3 horas da tarde dá uma precipitação. Galera aí do norte pode comprovar isso aí com toda certeza. Gente, o que falou no início? Luz e água. Tem luz e água? Cara, nenhum clima no planeta tem mais luz e água disponível do que o clima equatorial. Desta forma, nenhuma faixa no planeta vai ter maior desenvolvimento vegetal do que a faixa equatorial. A vegetação equatorial é chamada de floresta latifoliada. Folhas grandes que liberam muita umidade para a atmosfera. Gente, lembra que eu falei do polar? Aqui a folha tinha que ser estreita. Por quê? Pouca água disponível. Aqui, muita água disponível. Então, folhas grandes, largas, que podem perder água porque a reposição é constante. Essa vegetação também é chamada em alguns casos de vegetação ombrófila. Por quê? Tem copas e folhas muito grandes e a penetração de luz é menor. Então a vegetação forrageira, que é aquela que fica na altura do solo, ela vai ser menos desenvolvida, já que passa pouca luz e tem pouca fotossíntese. As árvores mais grandes é que vão conseguir se desenvolver, né? Maiores, né? Perdão, e você consegue, com isso, desenvolver uma diversidade que é absurda, né? Algo que não é visto no planeta em nenhum outro lugar, né? Variedade da fauna, da flora, né? Em níveis assim que são espantosos, né? Até para os estudiosos. No caso da Amazônia aqui no Brasil, lembra que você tem ali a influência do rio, né? O rio também é um fator que vai gerar repercussões, como a gente vai falar depois especificamente em Brasil. Agora, uma coisa é legal de você frisar. Gente, apesar dessa vegetação equatorial ser super desenvolvida, né? Latifoliada, ombrófila, né? Perene, né? Que não perde suas folhas nunca, né? Ela sempre tem folhagem, né? Essa vegetação, ela não está situada num solo de alta qualidade. Por quê? Quando chove, o solo perde componentes importantes para equilibrar o seu pH. Nas aulas de pH do professor Sanoff, né, você vai perceber que a água, com a sua hidrólise, ela consegue desenvolver, né, uma quebra, uma dissolução, né, uma dissolução, vamos dizer assim, desses chamados componentes alcalinos, como potássio, sódio, magnésio. Então, o contato excessivo de chuva com o solo deteriora esses componentes alcalinos. Gente, se o componente alcalino é o que deixa o pH mais alto, o que vai acontecer com o pH do solo amazônico? Vai cair. Se vai cair, esse mito de que o solo amazônico tem alta qualidade, isso cai por terra. Na verdade, é uma situação muito interessante de equilíbrio. A vegetação existe por causa do clima e o solo permite esse desenvolvimento porque a própria vegetação libera sua folhagem, libera galhos, libera flores, frutos que se deterioram, se decompõem sobre o solo, formando uma camada que a gente chama de serrapilheira. A serrapilheira, pessoal, ela vai formar ali, né, um contingente de nutrientes nesse solo que vão permitir que a planta seja autossustentável, né, em relação à sua estrutura, né? Então ela tem fotossíntese e tem solo fértil gerado pelas suas próprias condições. Galera, agora olha só, vamos falar aqui de uma parada que sempre cai em prova, que são chamados domínios morfoclimáticos existentes no Brasil. Esses domínios, pessoal, eles devem ser entendidos como um conjunto de relações entre o clima e a vegetação. Aqui, né, eu fiz um esquema, né, a pessoa no estúdio me sacaneia, diz que é coxinha de galinha mordida, né, ou bacalhau, né, é uma ofensa aos meus dotes artísticos. Em outros vídeos você pode comprovar que eu sou um exímio artista, mas hoje estou optando aqui por uma coisa mais clean, né, mais breve, para a gente analisar esses biomas específicos. Bioma, esse nome não deve sair da sua cabeça. É a relação que a vegetação faz com esse clima, gerando um aspecto característico para essa vegetação. Como nós estamos falando no outro vídeo, no quadro anterior, nós temos uma relação direta do clima com a vegetação. E essa vegetação vai ser produto dessa relação. Gente, floresta equatorial, já falamos sobre ela anteriormente, né? Essa vegetação equatorial vai se apresentar aqui no Brasil com o nome de Amazônia, porque faz parte da grande floresta amazônica. Lembra que o Brasil ele tem 60% dessa floresta amazônica, faixa que a gente conhece como Amazônia Legal, né, gente? Área que apresenta um processo de desmatamento preocupante,
porém que tem se reduzido muito nos últimos anos. Lembre-se, pessoal, que dos anos 90 para cá, o desmatamento da Amazônia passou de cerca de 20 mil hectares por ano para pouco menos de 6 mil hectares por ano. Ou seja, essa diminuição ela é sensível, ela é perceptível. Agora, se a prova cobrar de você um elemento causador de degradação direta nesse bioma, é absurdo dizer, pessoal, mas 75% da devastação da Amazônia hoje é ligada ao gado. Por quê? Eu vou desmatar para plantar o pasto, que é o capim que o boi come. Pelo amor de Deus, né, gente? Que nível de subdesenvolvimento econômico é esse? Lamentavelmente, um bioma riquíssimo é desperdiçado. Lembre-se daquelas questões que nós mencionamos anteriormente sobre esse tipo de vegetação. Nessa faixa aqui, pessoal, intermediária, temos a caatinga, né? A caatinga é a vegetação que a gente mencionou anteriormente dos desertos e dos semidesertos, né? Dos semiáridos, onde eu tenho ali presença, né, de espinhos, galhos tortuosos, vegetação xerófita. Aqui o clima ele é semiárido, né? E no caso do Brasil tem também influência dos ventos alísios que mencionamos, do relevo com o Planalto da Borborema, pelo menos as literaturas acreditam nisso, né? E a distância do oceano acaba sendo um fator condicionante para essa realidade. Agora, olha só que interessante. Entre a Caatinga e a floresta equatorial, eu tenho uma transição. Só que não é, né, pessoal? Estou lá na floresta amazônica, acabou Caatinga. Não. Tem que haver o quê? Uma transição entre elas. E a transição ela é feita pela mata de cocais. É um bioma de transição, onde eu tenho ali a presença, né, dos vegetais oleaginosos, né, gente? Carnaúba, dendê, mamona e babaçu, né, gente? Que fica conhecido como a terra onde o babaçu abunda, que é uma coisa muito emocionante. E esses vegetais, eles têm como característica o quê? O abastecimento hoje de uma indústria importante, que é a produção dos biocombustíveis, né? O diesel, né? O biodiesel, que hoje é vendido pela Petrobras, ele tem cerca de 20%, né, de combustível de origem oleaginosa, ou seja, tem um fator importante também associado a essa questão, também sofre desmatamento associado às atividades que também acometem a Amazônia. No caso do litoral, gente, chegando aqui para a costa, temos a Mata Atlântica, que já mencionamos, influenciada pelos ventos, né? Então aqui eu vou ter influência de duas massas importantes. Uma aqui em cima, que é a massa equatorial atlântica MEA, e aqui embaixo a massa tropical atlântica, que é a MTA. Tropical, região quente. Equatorial, região quente. Atlântica, oceanos, ou seja, são massas quentes e úmidas. Beleza? Segura que a gente vai falar das outras massas daqui a pouquinho. Essa vegetação ela vai se alongar desde as fronteiras ali com o sul do Brasil, chegando até o extremo norte, né? Ou seja, vamos ter uma vasta localização dessa vegetação ao longo da nossa costa, né? E um desenvolvimento associado muito aos morros, né? Que no caso aqui do Sudeste tem aquela denominação dos mares de morros, que é muito marcante também. Vindo para o interior, pessoal, temos o maravilhoso Cerrado, que também já falamos, né? Característico do clima tropical, onde eu vou ter influência da massa tropical continental, MTC, onde eu tenho o que? Tropical quente, continental. O continente tem muita água ou muita terra? Muita terra. Então ele vai ser o que? Mais seco. A distância do oceano faz com que as massas úmidas percam umidade nessa trajetória, promovendo um ressecamento da atmosfera. Beleza? Tiago, você não falou aqui de cima. Qual é a massa aqui de cima? Aqui é a MEC, massa equatorial continental. Tiago, já sei, deixa eu falar sozinho. Essa é a minha tentativa de interpretar você do outro lado, tá, gente? Acho que eu falei. Equatorial é quente, continental é seca. Já errou no X. Desculpa, mas você errou. Por que você errou? Porque, galera, aqui eu tenho um fenômeno extraordinário. O que a gente falou no outro quadro? A gente não tem um nível de evaporação, de evapotranspiração sobrenaturais nessa região equatorial? Desta forma, pessoal, mesmo sendo uma massa continental, mesmo tendo distância do oceano, a MEC ela é uma massa quente e úmida. Não esqueçam disso. É uma exceção essa regrinha que a gente mencionou. Beleza? Por fim, né, pessoal, vamos falar aqui embaixo dos biomas da região sul do Brasil, que já são extratropicais, ou seja, não estão na faixa tropical, estão abaixo do Trópico de Capricórnio. Temos as araucárias, que
que a gente espacializou aqui, pessoal, mas isso aqui é meramente representativo, né? Você tem uma pequena incidência, né, de faixas de araucárias no Brasil. As araucárias estão muito associadas às regiões de serras, onde nós falamos a temperatura diminui conforme existe o ganho de altitude. Então ela é muito parecida em termos de adaptação ao que nós vimos nos pinheiros, né? Vegetação acicofoliada, também rica em celulose, também rica, né, na qualidade para a produção de móveis e papel, o que acaba gerando uma exploração muito expressiva. E os campos ou pradarias são áreas, né, de vegetação rasteira, gramínea. Em outros países você denomina como sendo as estepes, né? Aqui a gente dá essa denominação mais brasileira, onde eu tenho ali um crescimento máximo de 30 centímetros, né? Um destaquezinho é que essa vegetação é muito ligada ao gado, né? Ela tem uma alta qualidade nutricional para atender o gado bovino. Por isso que a tradição no sul da bovinocultura é muito marcante. Do churrasco, né, gente? Chuleta no alho, né? E outras coisas que eu não posso mencionar porque estou mais uma vez de dieta, né, gente? O que é uma trajetória difícil nas pessoas privilegiadas fisicamente, né? O que gera pessoas que vêm aqui no Projeto X, professores com braços longitudinais capazes de abraçar a terra para querer denegrir a minha imagem. Logo eu, que sou tão fofinho e que gosto tanto de você. Eu acho isso bullying. Vamos cantar novamente a música da urbanização, que bullying não é legal. Mas volta aqui, pessoal, acho que eu divaguei um pouquinho. Tenho que lembrar aqui do Pantanal, pessoal. É porque vegetação e clima tem um meio pesado, a gente precisa dar uma quebrada de vez em quando. O Pantanal ele funciona de forma parecida com a mata de cocais. Ele é um bioma de transição. Só que olha só, gente, esse bioma falhou. Por que falhou? Porque não é exatamente uma transição do cerrado para a araucária ou do cerrado para os campos. Ele tem uma influência ali do maravilhoso Rio Paraguai, que no momento de suas cheias gera uma superfície de expansão do seu alagamento tão abundante que promove, né, gente, um dos ambientes mais alagados do mundo. Então é claro que a vegetação ali não seguiu uma lógica de transição. Ela vai crescer de maneira sobrenatural, com uma grande biodiversidade na fauna e na flora, né, gente? Presença das matas de galerias ou ciliares, que são muito importantes, né? Até na produção da erva mate, né, que é muito consumida na região, ok? A massa que atua nessa faixa mais meridional do Brasil é a MPA, Massa Polar Atlântica, que pode cair na sua prova como causadora de quê? Das frentes frias e da friagem, que é um fenômeno que acaba sendo atribuído à região norte. Todas resultantes do quê? Do contato de massas frias com massas quentes que se aproximam, condensam, precipitam. Ou seja, é a famosa chuva frontal. Não confundo com a chuva convectiva, que é aquela de verão, evaporação, né, dias quentes, precipitação, nem com a chuva orográfica ou de relevo, que é aquela que você vê quando vai visitar uma região serrana, né, fica aquela nuvem estacionada, e no momento em que a nuvem acaba subindo em contato com o relevo, ela atinge um ar mais frio e precipita, chamada chuva de montanha. Esses tipos de chuva são diferentes daquela que muda a temperatura após sua ocorrência, que é o caso da chuva frontal. Pessoal, marquei um X no seu coração, para você nunca o quê? Nunca me esquecer. Nunca me esquecer. Juro que não. Aí, galera, agora, ó, X da questão com um tema quente que se associa também à urbanização, que é o manguezal. Gente, o manguezal, ele é um bioma importantíssimo que ocupa as faixas litorâneas. Tem a sua realidade, né, a sua formação associada, né, com a presença de rios que despejam matéria orgânica nos ambientes costeiros, onde normalmente se apresenta o quê? Um paredão que diminui a passagem, né, o contato das ondas com a praia, que são as famosas restingas, né, gente? Podem se fechar, inclusive, formando, né, lagoas, né, isoladas do oceano. E nesse caso, o mangue ele se apresenta como um bioma fundamental para uma característica que a gente chama de piscosidade. O que é piscosidade? É a concentração de peixes nos ambientes marítimos, né? No caso, os pescadores são muito favorecidos pelo mangue, porque o mangue, por ter vegetações com raízes aéreas, né? Lembra até umas patas de aranhas, né? Você vê isso normalmente. Copas grandes, ela promove ali esconderijos para pequenos peixinhos, para crustáceos, que vão, gente, naquela matéria orgânica se alimentar e ter tempo de amadurecer, crescer, para se proteger dos predadores. Então é uma situação sensacional, porque é um berçário natural, onde esses seres vão ser desenvolvidos, garantindo, né, esse ecossistema marítimo, né? Então para o pescador o mangue é fundamental. Agora, aqui no Brasil,
a gente costuma associar mangue a mau cheiro. Ah, aquilo é um mangue fétido. Gente, mangue não é mau cheiroso. Mangue é um ambiente natural e, aliás, em muitos países dos mais belíssimos. Você vai na Austrália, né, gente? Os manguezais são lindíssimos. São ambientes onde você tem uma profusão de espécies de peixe absolutamente maravilhosa. Claro que a lama, né, ela é escura, porque você tem a presença do material orgânico, mas ele não deveria ser um ambiente desagradável da maneira como é. Por que ele acaba sendo? Porque nós observamos um excesso de concentração urbana na costa brasileira, né? Lembra disso, né, pessoal? Aquela maioria de população vivendo ao longo da costa, já foi falado em aulas anteriores. E dentro desse contexto, um crescimento desordenado das cidades. Se a cidade cresce desordenadamente, ela não tem infraestrutura de esgoto adequada, então grande parte desse esgoto acaba sendo despejado nas próprias regiões litorâneas, né? No caso aqui do Rio de Janeiro especificamente, o pessoal que vai fazer o ERJ, lembra da região dos lagos, as baixadas litorâneas, onde as lagoas de Araruama, né? Ali em São Pedro da Aldeia, você tem ali uma poluição expressiva promovida por esse cenário aí de degradação dos manguezais e dos ambientes costeiros de uma maneira geral.